Eu sou a doutora Franciele Winkler, eu sou enfermeira esteta, especializada há 10 anos e hoje o meu foco é o gerenciamento do envelhecimento. É muito comum receber aqui na clínica pacientes que se dizem ter feito de tudo já na sua pele e não obtiveram resultado, porque às vezes o excesso de procedimento não é o que vai trazer o resultado ideal para você. Por isso é muito importante o planejamento que a gente faz aqui na clínica com o paciente. Quando os pacientes chegam aqui no meu consultório, a primeira coisa que elas falam: Fran, eu já fiz de tudo e o meu rosto não mudou nada. Não consigo ver mudança nenhuma com tudo que eu já gastei. Elas falam muito também nessa parte financeira, que já fizeram de tudo, já gastaram de tudo e não conseguem ter um resultado. Quando eu recebo um paciente aqui na minha clínica que ele já vem com esse relato, muitas das vezes o que acontece é o planejamento errado. Então o excesso às vezes ele causa uma insatisfação muito grande, porque não é aquilo que o paciente busca. Às vezes a gente quer resolver tudo também na área da estética e nós temos um limite. Às vezes precisamos ter também uma parceria com o cirurgião plástico. Um paciente que ele vem, que ele nunca fez nada, um paciente de idade, que ele tem uma pitose facial muito grande, nós não vamos conseguir alinhar a expectativa dele apenas com os procedimentos estéticos. Então a gente tem que ter essa parceria também. Nós profissionais temos que saber o nosso limite, que a gente pode ir com o paciente. Então sempre é muito importante na consulta nós estarmos alinhando a expectativa e realidade do paciente, saber tudo o que foi feito e por que deu errado. Com o envelhecimento, a gente acaba tendo afrouxamento dos ligamentos, pitose facial. Então, para cada idade, vai ter uma resposta do teu colágeno, uma flacidez. Então, eu não tenho como usar o mesmo protocolo para um paciente de 35 anos para um paciente de 50 anos. Então, muitas vezes, vem o erro do profissional, porque ele usa um protocolo, o mesmo protocolo para qualquer tipo de pele, e o nosso envelhecimento não é igual. Mesmo uma pessoa de 50 anos, duas pessoas eu coloco aqui de 50 anos, elas vão envelhecer diferente. Por quê? Porque tem a ver com o quê? Com a qualidade de vida, se ela toma água, se ela bebe, se ela fuma, se ela faz atividade física. Então a resposta do meu paciente, os mesmos de 50 anos, é muito diferente. Eu nunca vou receber aqui uma mesma pele com o mesmo paciente, um de 50 ou mesmo de 60, dois de 60, porque cada envelhecimento ele é diferente. O erro mais comum que eu vejo quando chegam os pacientes reclamando é a ausência de estratégia e também querer focar apenas num procedimento, achando que um procedimento vai resolver a vida do paciente, e não vai. Quem é meu paciente já sabe que eu sempre falo, não existe um procedimento que eu vou entregar o resultado. Existe o quê? Uma técnica, um conjunto de técnicas e procedimentos aonde eu entrego o melhor resultado para o meu paciente. Por quê? Porque eu tenho que tratar, além de depressão, eu tenho que tratar a pele, a depressão do rosto, o afrouxamento dos ligamentos, a pitose facial. Então é um conjunto de procedimentos. Eu não tenho como dizer para ele, vou fazer uma coisa e vou te entregar. O que acontece muito com as queixas que eu recebo aqui no meu consultório é isso. Eles querem resolver a vida do paciente com apenas um procedimento. Quando o paciente ele continua tratando da maneira errada, ele vai se frustrar porque ele não vai alinhar a expectativa dele à realidade e ele vai acabar tendo um excesso de procedimento e não vai ter aquela naturalidade que ele tanto deseja. Eu sempre falo para meus pacientes durante a consulta, quando a gente faz um planejamento correto para o gerenciamento do envelhecimento, o resultado ele vem por si só, porque ele vai ficar um resultado natural, um resultado harmonioso e ele requer tempo, porque paciente vem de paciência. Então não tem como você sentar na minha cadeira e eu resolver a sua vida de uma só vez com apenas um procedimento. Quando o planejamento ele está correto e bem indicado, o resultado ele vem sozinho mesmo. Para o paciente jovem, aquele paciente que está gerenciando o seu envelhecimento, o que a gente indica? Laser de baixa potência, a gente indica bioestimuladores uma vez por ano, preenchimento em pontos estratégicos. Então é aquele tratamento que tu vai gerenciar. O botox a cada 6 meses, a cada 4 meses, isso tudo vai depender do que aquela pele, aquele rosto está pedindo naquele momento.
Agora, quando a gente pega um paciente mais de idade, aquele paciente que já vem com um grau de flacidez acentuado, eu tenho como só tratar ele com bioestimulador? Eu consigo só fazer botox nele? Não. Aí a gente já tem que entrar com os lasers de alta potência, que é onde a gente entra com o nosso CO2 ultrapulsado, porque é o único procedimento que ele vai realmente fazer uma retração da pele. Porque esse paciente, nessa idade mais avançada, ele necessita de retração de pele. Então, ele vai precisar do nosso CO2 ultrapulsado. É muito importante que eu sempre repasso para os meus pacientes que o envelhecimento não começa lá nos 60 anos. O nosso envelhecimento começa a partir do momento que a gente já tem uma pitose facial, quando a gente demanda já do estímulo de colágeno, quando a gente já quer tratar a nossa pele com os lasers de baixa potência. Então, a partir dos nossos 20 anos, a gente já consegue gerenciar esse envelhecimento. Não precisa deixar lá teus 50, 60, 70, para você ir em busca do tratamento. Então, você gerenciando a pele, você gerenciando o envelhecimento, você fazendo o tratamento correto, vai chegar lá no seu envelhecimento muito melhor, vai fazer muito menos coisas, porque às vezes os pacientes se assustam quando eles chegam lá nos seus 50 anos. Nossa, doutor, eu tenho que fazer tudo isso, mas o que você fez até os seus 50 anos? Nada. E se você vem buscando tratamentos corretos e bem indicados desde os seus 20, tu vai chegar nos teus 50 muito melhor e com mais naturalidade.